Olá, meus amores, tudo bom? Hoje, conforme prometido na semana passada, a gente vai finalizar, portanto, o conteúdo de Roma falando sobre o período do Império Romano, né? É muito importante, eu sempre falo isso em história, a gente compreender o processo e saber que esse Império Romano, ele se constitui império de uma forma paulatina, ou seja, aos poucos, né? E que o período republicano, que é o período que antecede esse Império Romano, ele é fundamental para a gente compreender a estrutura e a dimensão que Roma atinge enquanto império, tá? Então vamos lá. Bom, um dos aspectos fundamentais para que o Império Romano ele se consolidasse, né, para que ele fosse possível, está relacionado à formação de um exército profissional. Né? A gente já vem aí vendo, desde o período republicano, a inserção, por exemplo, dos plebeus no exército, que foi o que permitiu, por exemplo, a luta, né, pelos direitos políticos, porque eles, a partir daquele momento, eles tinham poder de barganha, né? Então a gente vem vendo aí, né, ou veio vendo ao longo dos nossos estudos, essa ampliação, né, e essa profissionalização do exército romano, tá? E essa profissionalização, ela vai se processar de que forma, né? A gente vai ter a passagem do butim de guerra ao soldo. E aí vocês vão perguntar, professora, o que é butim de guerra, né? Bom, o butim de guerra é tudo aquilo que você consegue saquear, roubar ou auferir a partir de uma guerra, né? Ou seja, todas as riquezas que você expolia daqueles que vocês que lutaram contra, né? Ou seja, o exército romano luta contra um determinado território, os povos daquele determinado território, e tudo que ele saqueia, né? Tudo que ele rouba, tudo que ele pilha daquela região é chamado de butim de guerra, e era daí que vinha, antes do processo de profissionalização do exército, o pagamento do exército, né? Ou seja, tudo aquilo que ele conseguia conquistar através do saque, né, da região que estava sendo que estava havendo conflito, né, que estava sendo disputada, portanto. E aí a gente tem a passagem desse butim de guerra, que eu já expliquei para vocês o que é, ao pagamento, a um soldo. E daí vem a ideia de soldado, né? Soldado é aquele que recebe o soldo, que recebe o pagamento, tudo bem? Então a gente vai ter uma profissionalização a partir de um pagamento, de um soldo, né? Que esse soldado do exército ele vai passar a ter direito. Não mais o pagamento ele vai estar relacionado ao que ele consegue saquear, mas sim um valor fixado que ele vai receber, tá? Uma outra coisa muito importante que vai permitir ao Império Romano existir, né, e existir na extensão que ele detinha, vai estar relacionada à construção de uma lealdade, ok, dos quadros desse exército em relação à sua autoridade máxima, ou seja, aos generais do exército, né? Então eu coloquei aqui a construção. Deixa eu pegar aqui uma coisa. A construção de uma lealdade e a ampliação da ambição política dos generais, ou seja, os generais eles vão arregimentar nos quadros desse exército muita lealdade, né, dos seus subordinados. E isso vai gerar uma ambição política desses generais que vão rivalizar, que vão fazer frente, né, que vão disputar o cenário político e o poder com o Senado, que a gente viu que é uma instituição muito importante na República Romana, tá? Bom, e aí, né, o grande nome, né, o que quando a gente pensa em Império Romano, a gente pensa em César, e aí pensar nos tempos de César, a partir de 59 a.C., é compreender toda essa extensão aqui, num cinza um pouquinho mais escuro, né, aqui, desde a Britânia, né, a região hoje da Grã-Bretanha, nossa, quase que não sai. Então, desde essa região da Grã-Bretanha até aqui, né, as regiões da Europa, a Gália, onde hoje a gente entende como França, né, aqui a região onde hoje é Portugal, Espanha, enfim, toda essa região, a própria Península Itálica, né, enfim, e se estende aqui desde essa porção asiática e essa porção aqui africana, né, do continente africano.
Então, toda essa é a dimensão daquilo que se constitui ainda enquanto república, né? Porque foi o que eu expliquei para vocês. O processo imperial ele se inicia durante o período republicano, que vai culminar no império que a gente vai ver, tá? Mas essa já era a extensão, né, do que vai se passar a entender como Império Romano já durante o reinado, o poder, né, o período de poder de César, tá? É, bom, vitória de César e a sua nomeação como ditador vitalício, né? Portanto, César, ao conquistar tantos territórios, ao vencer tantas batalhas, ao expandir o território romano, nessa proporção que a gente viu, ele vai ganhar grande poder, né? Ele vai ganhar grande notoriedade. E aí ele vai ser colocado, né, como ditador vitalício. Quando a gente fala de algo vitalício, a gente fala que é para o resto da vida, algo que é para a vida toda, tá? No ano de 45 a.C. Mas a gente ainda não tem a alcunha de imperador, ou seja, essa noção de império, tá? Bom, e aí a gente vai ter agora o período conhecido como período da Pax Romana, né? E aí a gente vai ter Otávio, né, que vai ficar conhecido como Augusto, né, aquele que vem dos deuses, né, enviado dos deuses, essa ideia de divinização do poder, né, daquele que detém o poder, tá? E a constituição do império. Então, é com Augusto, não com César, que a gente tem de fato a constituição do império, ou seja, Roma é entendido enquanto a sede de um grande império em termos de extensão, como a gente acabou de ver no slide anterior. Isso em 27 a.C., tá? E aí, César, ele vai marcar esse grande legado, né? Porque César, ele vai passar a uma ideia, né? Uma ideia de grandiosidade, uma ideia de poder que vai se constituir e vai permanecer durante o período imperial de Roma, tá? E aí vai se chamar, né, o período dos Césares, né? Portanto, Otávio não era César, mas ganha-se essa alcunha, né, de César, porque é como se criasse o cargo, é como se César passasse a ser o cargo, né? Portanto, eu falo dessa ideia do simbolismo que a figura de César passa a representar após a sua morte, após o seu assassinato, tá? Bom, a gente tem, portanto, o período do Império, né? A partir de Otávio, ou de Otávio Augusto, ou de Augusto. Nesse período da época dos Césares, a gente tem um período de grande estagnação expansiva, ou seja, se no período de César o Império ele tem essa extensão aqui, né? Que vem da Grã-Bretanha, agora eu falei sem precisar pausar, e toda essa região aqui, né, da Europa, que atinge uma porção asiática, uma porção africana, durante a época dos Césares, ou seja, durante o período imperial, a gente vai ter uma estagnação. Então, o império ele está ali constituído, né, e a gente tem uma trava nesse processo expansivo, né, de expansão. E aí, o império, ao invés de se preocupar com a expansão, né, com a recorrente expansão territorial, ele vai se preocupar agora em cuidar da defesa, da proteção daquilo que já se constituiu, daquilo que já se tem, tá? Uma coisa importante que o imperador, né, ele é o comandante militar e a máxima autoridade, ou seja, o poder está concentrado em suas mãos. Ele é comandante militar, a máxima autoridade, inclusive em termos de justiça, ou seja, ele está acima da lei. Ele poderia condenar ou absolver alguém da morte, por exemplo, tá? Bom, e aí a gente tem a ideia de Mare Nostrum, né? Bom, durante durante o Império, desculpa, durante o Império Romano, a gente tem, portanto, toda essa extensão para vocês verem, né? Mais uma vez o mapinha. A gente agora um tom um pouco rosado, né? A gente tem toda essa extensão aqui territorial, tá? Que são as conquistas de César.
tá? Então vamos lá. Bom, toda essa extensão aqui, né, que está nesse rosinho um pouquinho mais escuro, a gente tem uma unidade política administrativa, então imagina, né, aquela lealdade que a gente viu anteriormente, ela é essencial para constituir essa unidade política administrativa, para manter coeso e ligado toda essa extensão territorial. Tá? Porque hoje a gente pensa em países com dimensões continentais, né? Como o Brasil, por exemplo, como a Rússia, como a China, como o próprio Estados Unidos, né? Uma grande extensão territorial. Mas a gente pensando no olhar de hoje, a gente tem diversas formas de se comunicar, né? Eu consigo me comunicar no presente momento com alguém do outro lado do mundo, se eu quiser, né? O que não era o caso nesse período, né? As comunicações elas eram muito morosas, elas eram muito lentas, muito demoradas. Então, para manter a unidade política de um território, né, do Império situado aqui, né, nessa porção da Europa, e aqui nessa porção africana ou aqui nessa porção asiática, se exigia que houvesse uma grande lealdade entre o imperador e aqueles que estavam nomeados para cuidar de cada região do império, né? Bom, uma coisa importante que foi instituído durante o Império é o Edito de Caracalla, né, que ocorreu em 212. Esse edito ele vai conceder cidadania a todos os habitantes livres do Império, o que vai fazer com que essa lealdade e que essa unidade, né, então lealdade e unidade do Império, ela se firme, né? Porque se negasse, né, a cidadania a tão grande contingente populacional, essa unidade ela estaria ameaçada. Então, a forma de manter a lealdade, né, e trazer para os quadros desse exército o maior número de povos leais, né, foi necessário a extensão da cidadania a toda a região do Império, fora da Península Itálica. Okay? Então, eram considerados cidadãos todos aqueles que compusessem o império, né, em termos territoriais, fizessem parte desse império romano e que fossem livres, né? Então, o requisito era que você fosse livre, tá? No século III, ok, a gente tem, portanto, o fim das guerras de conquista, né? Ou seja, o fim da ampliação dessa expansão territorial do Império Romano, tá? Só que isso vai fazer surgir uma outra questão. Eu estou falando aqui de livres, né? Na outra aula a gente já falou dessa questão da escravidão. A economia do Império Romano girava em torno do trabalho escravo, né? E a escravidão, como a gente viu, ela se processava por guerra, lembra? Que era através das guerras que se faziam escravos, ou seja, eram os escravos de guerra, né? Então, a partir do momento que a gente para essa expansão, a gente tem uma estagnação e uma parada, né? Na ampliação no número de mão de obra escrava. E aí isso vai gerar algumas questões que vão começar a deixar fragilizado o império, ou seja, a gente vai ter uma redução da economia escrava, né? Ao não haver mais essa ampliação territorial, a gente vai também diminuir a arrecadação de impostos, ou se não diminuir, estagnar, ou seja, cada vez que eu conquisto, é mais impostos de mais pessoas que eu arrecado. Quando eu paro de ampliar o território, eu continuo arrecadando, mas apenas daqueles que eu já detinha, tudo bem? E aí eu paro de fazer guerra, então eu também paro de pilhar, eu paro de saquear as riquezas daqueles que eu conquistei, e mais uma vez eu paro de arregimentar, né, e de tornar escravos os prisioneiros de guerra, tá? Bom, uma coisa importante também, gente, e que vai ser um dos fatores que vai debilitar, que vai romper um pouco as bases e as estruturas do Império Romano está relacionado com a religião cristã, né? A religião cristã que vai surgir aí após o nascimento de Cristo, ok? E que vai ser fundamental para colocar em xeque as bases do Império Romano, tá? Bom, uma das questões aí do Império Romano, para além dessas que eu já fui falando para vocês, que vai tornar
frágeis, as bases desse império, está relacionado aos impostos, né? O Império Romano ele ampliava a sua extensão, ele anexava esses novos territórios e com esses territórios os povos desses territórios e desses povos eram cobrados impostos. E aí esses impostos, né? O aumento desses impostos, a frequência desses impostos, a não flexibilidade desses impostos, considerando as especificidades de cada localidade, vão gerar inúmeras tensões e revoltas, né? Ou seja, das populações locais desse Império Romano, né? Nessa extensão do Império Romano, que vão se contrapor e que vão se revoltar, que vão se tensionar contra o Império em relação à cobrança desses impostos. Uma coisa importante que o livro de vocês traz e que é um questionamento muito interessante, é pensar, né, quando a gente fala do Cristo, o livro ele meio que coloca essa questão. Ele, na verdade, ele responde essa questão, mas eu coloquei aqui como uma forma de questionamento para vocês e para a gente refletir sobre isso, né? Jesus, né? A condenação de Jesus, ela se processou pela autoridade romana ou pelos homens do templo, né? Tudo bem que a palavra final, né, de condenação, ela veio por parte do Império, mas quem trouxe o Cristo para a ordem do dia foram os próprios homens do templo, né? Que trouxeram Jesus para a pauta, que colocaram o Cristo ali, questionaram, né, a palavra que ele vinha trazer, que confrontava, portanto, a doutrina que a igreja naquele momento, naquele contexto, defendia, né? Cristo ele veio trazer uma outra forma de se processar a fé, que confrontou, portanto, a doutrina vigente da igreja do período, né? E aí o livro próprio ele traz isso para vocês, né? Que mais se trata de uma condenação do Cristo pelos homens do templo do que pelas autoridades romanas. O livro coloca que Cristo ele não incomodou, ele não trouxe grande incômodo, né? Às autoridades romanas. O incômodo que Cristo vai trazer é a igreja que estava estabelecida, e é esse incômodo que gera a igreja vai ser conduzido aí sim para o império, para que o império pudesse resolver, né, esses conflitos que na verdade eram bilaterais, né, entre uma nova ideia trazida por um Cristo e uma igreja que defendia ideias diferentes daquilo que Cristo trazia, e na verdade o Império Romano ele figurou ali como um arbítrio na verdade, desse conflito. Ok? Bom, só que aí, né, isso a gente falando ainda em vida de Cristo. No pós-vida de Cristo, né, após a sua condenação e a sua crucificação, a gente tem uma grande arregimentação por parte dos discípulos desses povos, né? Ou seja, as massas convertidas ao monoteísmo, ao monoteísmo cristão, né? A gente viu o monoteísmo judaico e agora a gente vai ver o monoteísmo cristão. E aí, quando a gente tem grande contingente de uma população que está submetida ao império, né, ao Império Romano, essa população convertida a uma religião monoteísta, que acredita na existência de um único Deus, a gente aí passa a ter um conflito. Por quê? O poder do imperador ele era considerado um poder de origem divina, né? E aí, quando você acredita numa religião monoteísta, um Deus único, um Deus criador, você passa a não dá para conciliar a sua crença no cristianismo, né? E na divinização do imperador. Então, o cristianismo ele passa a colocar, de certa forma, e isso, repito, no pós, né, eu falo do cristianismo como uma religião no pós-Cristo, né, após a crucificação de Cristo, o cristianismo ele vai passar a colocar em xeque, portanto, a autoridade do imperador. E aí a gente vai aí o cristianismo vai começar a figurar vai começar a figurar como um problema para o Império Romano. Inicialmente vai começar a ser combatido por esse Império Romano até a gente ver que ele vai se tornar a religião oficial do Império. Mas vamos lá, né? Então o cristianismo ele vai passar a figurar como uma ameaça ao Império, ou seja, a figura do imperador, né? Porque essa divinização dele vai ser contestada. Eu não posso cultuar o imperador porque eu cultuo a um Deus único, ok?
Isso vai passar a colocar os cristãos, portanto, na clandestinidade. Eles vão precisar praticar a sua fé de forma clandestina, porque eles vão ser perseguidos, né? O cristianismo ele vai ser proibido. Bom, e aí, né? Constantino, na época de Constantino, a gente vai ter a sua conversão, o imperador Constantino, ele vai se converter ao cristianismo, e aí a gente vai ter o Édito de Milão, né, em 333, que vai trazer a liberdade de culto, ou seja, com a conversão do imperador Constantino, né, a gente vai ter, portanto, a possibilidade da liberdade de culto, ok? Ainda não religião oficial, a gente vai ver que com Teodósio, após Constantino, o cristianismo aí sim ele vai passar a figurar como a religião oficial do Império, isso no ano de 380, né? Então aí alguns aninhos depois é que o cristianismo ele vai passar a ser a religião oficial. Então da clandestinidade, né? Ele passa em 313 a permitido, né? A liberdade de culto, ou seja, o culto cristão ele também passa a ser permitido, ou seja, não precisa se mais professar a sua fé de forma clandestina, né? E deixa de haver as perseguições. E em 380 a gente tem o cristianismo como a religião oficial do Império Romano, tá? Bom, mas, rapidinho, antes da gente avançar, as bases do Império elas já tinham sido um pouco abaladas quando o imperador, né, o primeiro imperador Constantino a se converter, então ele de fato se converte. É importante esse adendo aí, tá? Bom, e aí a gente está no nosso último slide. Acho que essa aula não vai ficar muito grande. Eu coloquei aqui o cronômetro, mas acabei não cronometrando, então não faço ideia, mas acredito que deve ter o quê? 10, 15 minutos que eu tô aqui falando? Vamos ver. Bom, então, gente, a questão da economia escrava, ela volta, né, que eu já falei para vocês, a gente vai ter essa estagnação da economia escrava, que era a base, né, do Império Romano, ela vai levar a uma crise, né? E aí a gente vai ter a passagem de uma economia escrava a uma economia de subsistência, ou seja, os povos eles vão passar a se voltar a uma economia de produção para a subsistência, uma economia de produzir aquilo que se necessita para sobreviver, tá? O império ele vai se ver cada vez mais ameaçado. Lembra que eu falei que ele também passa da expansão à defesa, né? Então ele vai precisar focar cada vez mais na defesa, na proteção, né? Em função de recorrentes e sucessivas ameaças estrangeiras, né? Externas. Então vai ter que investir na edificação de muralhas e investir na defesa, o que também é muito custoso. A gente diminui o processo de expansão, que era um processo que oferia riqueza, né, através do saque, através da cobrança de impostos, né. Então a gente para com essa fonte, né, de renda, digamos assim, e aí a gente passa a ter que investir na criação de muralhas, que não é algo barato, né? A estagnação da mão de obra escrava, porque eu preciso também de mão de obra para construir essas muralhas, ou seja, eu preciso de impostos, porque é daí que vai vir a receita para isso, e eu preciso de mão de obra para poder produzir isso, né? E aí o que vai acontecer? Cada vez mais os centros urbanos, que era uma característica do Império Romano, a vida na urbe, né? Vai ficar ameaçada e, portanto, vai começar a ficar diminuta. A gente vai ter um processo inverso do que se costuma falar, né? A gente sempre fala do êxodo rural, a gente vai ter um êxodo urbano, ou seja, uma saída em massa dos contingentes populacionais dos centros urbanos para as regiões rurais, e aí a gente vai ter o início o regime de colonato, né, em que as pessoas que vão migrar para essas regiões rurais vão se colocar a serviço, né, de um grande proprietário de terra para poder ter uma parte daquela terra, né, para poder cultivar, enfim. E parte dessa produção é entregue ao dono, né, dessa terra como pagamento. Então a gente vai ter aí, que é o que vai dar início, portanto, ao que a gente vai ver lá na frente como sistema feudal, tá? Bom, e aí, gente, isso tudo vai culminar em 395 com a divisão do Império. O Império ele vai se dividir entre Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente, isso.
o do Ocidente, né? Império Romano do Ocidente, situado, né? O seu centro, a sua sede política administrativa em Roma, e o do Oriente em Bizâncio, né? Ou Constantinopla, como vai ficar conhecido, tá? E aí a gente vai ter a queda do Império Romano do Ocidente, né? Em 476, a partir dessa crise do Império que a gente vai ver, né, do Ocidente, ele vai estar dividido. O do Ocidente, ele vai cair, né? Ele vai entrar em crise, ele vai se desfazer no ano de 476. Então a gente tem aí, né, esse Império Romano do Ocidente, agora do Ocidente, porque é dividido, ele vai ter o seu fim, portanto, em 476, tá? Bom, e aí, eu trouxe aqui, eu separei, eu dei uma pesquisada em umas imagens minhas de arquivo pessoal. Esse aí é o Coliseu de Roma, ok? A gente falou dele na nossa última aula sobre as batalhas dos gladiadores, a política do pão e circo. Eu achei legal, porque, enfim, tem inúmeras fotos, mas é uma foto através do meu olhar, então achei legal deixar para vocês. E essa é a parte interna do Coliseu de Roma, tá? Onde aconteciam as batalhas, enfim. É bem interessante de avistar, né? E entender ou compreender como ele é internamente, tá bom? Então, acho que é isso. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado da aula. A gente fecha agora, portanto, esse capítulo de Roma, tá? Vai ter uma atividade para vocês fazerem, que é uma atividade com base no livro de vocês, tá? Então, façam uma atividade avaliativa, valendo ponto, para compor o nosso primeiro bloco aí de avaliação do segundo bimestre. E é isso. Qualquer coisa, qualquer dúvida, a gente sempre fala, né, no nosso momentinho lá da nossa live. E qualquer coisa é só me chamar no chat, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês se cuidem. Espero que tudo isso acabe logo para a gente poder voltar para nossa sala de aula. Um beijo.